Mais uma vez é uma alegria poder estar juntamente com os irmãos nesta igreja amada, adorando e exaltando o nome do eterno Deus. Glória a Deus. Vamos fazer menção então à palavra de Deus. Lucas capítulo 14, verso 15. O Evangelho do Senhor Jesus em Lucas capítulo 14, no verso de número 15. Vamos ler essa parábola até o verso de número 24, amém? Vamos acompanhar então. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, e disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei o campo e importa em vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos embalados e força-o a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero esforçar aqui o meu agradecimento por estarmos aqui, minha esposa e eu, cultuando a Deus. É motivo de muita alegria poder expressar essa gratidão a Deus e poder dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Foi um ano de muitas batalhas, de muitas perdas, mas foi um ano de muita vitória também. Foi um ano em que muitos tiveram que se render ao Senhor e reconhecer que só Ele é Deus. Porque não há outro meio, não há outro caminho, não há outra solução. De 2020 para cá, aprendemos muito com as dificuldades que o mundo vem enfrentando, e podemos entender que realmente Deus está no comando, está no controle de todas as coisas. Ainda que o sistema tenta barrar, ainda que o sistema tenta parar, mas o Senhor, Ele tem a última palavra. É Ele que comanda. A Bíblia diz que Deus estabeleceu acima de todos os céus o seu trono, e de lá Ele domina sobre todas as coisas. Mas a responsabilidade é pessoal. O pastor Roberto, ele leu um texto aqui que me deixou ali numa reflexão. A responsabilidade é de fato pessoal. Muitos acreditam na maldição hereditária que sofremos por causa dos nossos avós, tataravós, enfim. Porque tem um texto na Bíblia que diz que Deus, Ele realmente leva em conta até a 3ª e a 4ª geração daqueles que lhe aborrecem. Então pairava sobre Israel esse provérbio que o pastor leu, e que o Deus abominou. Eles acreditavam que os pais comiam uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotavam.
Eles acreditavam que o filho pagava pelo erro do pai. Eles acreditavam assim. E Deus falou: de maneira nenhuma direis esse provérbio em Israel, porque todas as almas são minhas. As almas do pai é minha, a alma do filho é minha, porém a alma que pecar essa morrerá. Mas esse texto que nós acabamos de ler, ele fala a esse respeito sobre a responsabilidade também, sobre a nossa responsabilidade. A responsabilidade, ela é pessoal. O convite de Deus, a bênção de Deus, ela está estendida a todos. Ela se estende a todos, mas cabe a nós aceitarmos e querer a vontade de Deus para a nossa vida. O nosso Deus, a vontade de Deus é ver a sua casa cheia. E eu não estou dizendo de quatro paredes, eu estou dizendo sobre o reino de Deus. Quando o Senhor Jesus ele começou o seu ministério sobre a terra, ele começou dizendo a seguinte frase: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino. E o reino foi estabelecido aqui nessa terra. Não é que nós vamos fazer parte do reino de Deus, nós já fazemos parte do reino de Deus a partir do momento em que o Senhor Jesus nos recebeu. A partir do momento que Deus nos entregou o Senhor Jesus e que Deus nos elegeu nele antes que o mundo existisse, nós fazemos parte do reino de Deus. Mas havia muitos questionamentos a respeito do reino durante o ministério terreno do Senhor Jesus aqui nessa terra. E durante muitas ocasiões Jesus foi questionado sobre isso. Jesus foi questionado. E durante alguns banquetes que o Senhor Jesus participou, Jesus foi novamente questionado. Jesus estava ali palestrando, ensinando como seria o reino de Deus. E uma das pessoas que ouviam, ele se maravilhou, e ele dizia assim: bem-aventurado é aquele que come, que faz parte deste reino, que se assenta na mesa, que faz parte desta festa. Foi aí que o Senhor Jesus propôs esta parábola. O Senhor Jesus disse que um rei, ele preparou uma grande festa, um grande banquete, e ele pediu para o seu servo convidar os seus conservos. Mas quando o seu servo foi convidar, quando tudo já estava preparado, o servo saiu e disse para um: olha, o rei mandou dizer que está tudo preparado, a mesa já está posta, o banquete já está pronto, está tudo preparado. Então aquele convidado, ele disse: olha, diga para o rei me desculpar, eu não vou poder ir, porque eu comprei 5 juntas de boi, preciso experimentar, eu não vou poder ir. Fala para ele me acha como excusado. Então aquele servo começou a ir atrás dos outros convidados, e o outro convidado falou: olha, eu comprei um terreno, eu comprei um grande campo, e eu preciso arar a terra. Fala para ele que eu não vou poder ir, que me ajas por excusado. Então o servo continuou: olha, o rei está te chamando, a festa vai começar, o banquete está preparado, a mesa já está posta.
E o outro falou: olha, fala para ele me ter como escusado, porque eu casei, eu não vou poder ir. Então aquele servo, ele volta triste e vai anunciar ao rei: olha, aqueles convidados não puderam vir, estão ocupados demais. Então o rei ficou indignado. Então o rei falou assim: olha, faz o seguinte, saia pelas ruas e bairros da cidade e convida os pobres, os cegos, os enfermos, os aleijados para a minha ceia. Mas Senhor, eu aproveitei e fiz isso, eu convidei, estão todos aqui. Então faz o seguinte, sai então pelos caminhos e valados, vai além dos limites, saia pelos caminhos e valados e convida a todos os que você encontrar, porque eu quero ver a minha casa cheia. E eu digo ainda, aqueles convidados que me rejeitaram, de maneira nenhuma provarão da minha ceia. Nós aprendemos muitos princípios com esse texto. Eu já preguei algumas vezes, mas mediante o texto que foi lido inicial sobre a responsabilidade, todos nós fomos chamados por Deus, fomos convidados pelo Senhor a nos ajuntar, a fazer parte do reino de Deus. E eu estou pregando nesse momento para dezenas e dezenas de pessoas que me assistem pela internet, outras que vão me ouvir depois. E eu quero dizer algo muito sério nesta noite, muito sério mesmo. A porta do céu está aberta. O Senhor Jesus, Ele fez a parte dele. Cabe a nós agora fazermos a nossa parte. E nessa história que o Senhor Jesus contou, Ele diz que Ele convidou um grupo de pessoas. Mas quem era esse primeiro grupo de pessoas que foi convidado para a ceia? Porque existe aqui 3 grupos de pessoas. Existem os convidados, os primeiros convidados. Existem os secundários, que é aqueles que foi pedido para as ruas e bairros. E existe aqueles que foram chamados da além dos limites, pelos caminhos e valados. Mas o convite foi estendido a todos, porque a vontade do Pai é ver a sua casa cheia, porque a mesa está posta. E esse primeiro grupo de pessoas recusaram, usaram de desculpas, arrumaram de uma forma para não ir, desprezaram o convite do rei, não quiseram, estavam ocupados demais, preocupados com as coisas deste mundo, preocupados com os bens materiais, preocupados com o sentimentalismo. Um dizia: eu comprei 5 juntas de boi, preocupado com finanças. Outro dizia: eu comprei um campo. Outro dizia: eu casei. Um sentimentalismo, tudo aquilo que tira a primazia de Deus. Deus, Ele não divide a sua glória com outrem, com ninguém. A primazia de Deus é fundamental. Nós precisamos priorizar Deus. Eu sei que existem coisas urgentes na nossa vida, e existem coisas importantes na nossa prioridade da nossa vida.
O que são coisas urgentes? Dinheiro, trabalho, vida social, são coisas urgentes. Talvez aconteça uma urgência que nós precisamos sair, mas tem coisas importantes na nossa vida que precisa ser prioridade na nossa vida, e Deus é importante na nossa vida. Aleluia. Deus é importante. Às vezes é necessário abrir mão do urgente para abraçarmos aquilo que é importante na nossa vida. Amém, Jesus. Comprar um campo é importante, é urgente, talvez, pode ser urgente, mas aquilo que é de fato importante, aquilo que realmente importa, não podemos abrir mão. Abrir mão pelo materialismo, pelo sentimento, pelo achismo, pelo materialismo, abrir mão do reino de Deus pelo sistema religioso. Quem era esse grupo de pessoas? Era os fariseus, os saduceus, era o povo de Israel, era aquela prioridade, era um povo peculiar que Deus havia escolhido, que Deus havia abraçado, escolhido para ser uma referência. É, Deus. Mas João vai dizer o seguinte: ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Usaram de muitas desculpas, usaram de muitos meios e desprezaram o convite de Deus. Abriram mão do pão do céu, do maior dos banquetes, por causa das coisas deste mundo, por causa do sentimentalismo, do materialismo, do achismo, da religião, por causa de todas essas coisas, e armam desculpas. E o interessante, pastor Roberto, é que em nosso meio, neste mundo, neste Brasil, em Santa Isabel, no Brasil, no mundo, quantas pessoas são convidadas, e na hora que o Espírito Santo vai tentar convencer ele fala: eu estou ocupado demais, eu preciso aproveitar minha vida, eu preciso ainda conquistar algumas coisas na minha vida, eu não posso agora, no momento não é o meu tempo, eu não vou poder agora, eu estou ocupado, eu preciso trabalhar, eu preciso ainda casar, eu casei, eu acabei de casar, estou em lua de mel, eu não vou poder agora. Armam desculpas de todas as maneiras. Outros colocam a religião, colocam o sistema religioso para desprezar aquilo que é mais importante no reino de Deus, o que é o pão da vida, que é o Senhor Jesus. Este é o primeiro grupo de pessoas que já foram convidados. O povo de Israel, os fariseus, saduceus, herodianos, todos eles desprezaram o Senhor, não receberam o Senhor. Aí o rei fala assim na história: então saia pelas ruas e bairros, convida os pobres, os cegos, os aleijados, os rejeitados, aqueles a quem ninguém dá nada por eles. Quem são esse segundo grupo dessa história? São as prostitutas, os publicanos, os leprosos daquela época, que não podia nem entrar no templo para agradecer a Deus. São os rejeitados como Mateus, o publicano, os rejeitados como Zaqueu, o chefe dos publicanos, que ao
recebeu o convite, o abraçou de todo o coração, diferente de Anás e Caifás. Estes são os rejeitados, como Maria Madalena, o qual ninguém dava nada por ela, como a mulher do fluxo de sangue, Meu Deus. como o cego de Jericó. Aleluia, Deus. Estes abraçaram a fé, estavam nos limites de Israel, fazia parte do povo e estavam ali, mas eram rejeitados. E este convite foi estendido a eles, e eles o receberam. E o Espírito Santo falou: está feito como tu pediste. Eles receberam. Como é bom entendermos que, mesmo sendo rejeitado pelo sistema, mesmo sabendo que não há um lugar para nós na sociedade, existe uma cadeira na mesa de Deus para cada um de nós. Glória a Deus. Talvez você que me assista, você é um excluído, um rejeitado, alguém te desprezou, o sistema te desprezou, mas existe um lugar preparado para você no reino de Deus. Muitos que tiveram a oportunidade desprezaram, abriram mão por causa de outras coisas, mas nós que fomos rejeitados, desprezados, estamos aqui hoje para adorar e glorificar o nosso Deus. Os publicanos, as meretrizes, os leprosos, os rejeitados daquela época abraçaram a fé, adentraram no reino, se assentaram à mesa. Mas tem um terceiro grupo que faltava ainda. Que terceiro é esse grupo, pastor? Somos nós, os gentios. A nação, os povos que vivem além dos limites de Israel. É a nação que não faz parte de Israel. E se estamos falando em rejeição, piorou aqueles que estão nas ruas, nos caminhos embalados da vida, nas esquinas da vida por aí, o qual olhamos e não damos nada por ele. Pessoas que estão por aí, à torta e à direita, e o rei manda dizer: convida, sai agora pelos caminhos embalados, para que as pessoas que estão lá embaixo, da mais baixa classe, saia, convida eles, e demais, força-o a entrar, força-o a entrar. E o Espírito Santo está fazendo essa obra, através do pastor Roberto, da pastora Ivanilde, através dos pastores, dos ministros. Nós estamos aqui hoje estendendo este convite maravilhoso para todos aqueles que são considerados a escória da sociedade, pessoas que ninguém dá nada por eles, pessoas que não têm mais razão de viver. E este convite se estende a todos neste momento e reforça a nossa fé, que estamos aqui agora também, de poder olhar para a Bíblia Sagrada e ler esse texto e saber que nós fomos incluídos, aleluia, no meio dos santos. Nós não valíamos nada, eram conhecidos como um Zé Ninguém da vida. Hoje o Senhor nos deu um nome, aleluia, nos deu um título, nos selou com o Espírito Santo,
E hoje nós estamos aqui agradecidos a Deus, porque fomos escolhidos. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. O texto é muito claro: sai pelas ruas e bairros, sai pelos caminhos e valados e convida a todos aqueles. Fomos convidados, fomos convencidos pelo Espírito Santo a participar deste banquete, desta festa, neste momento que estamos em tempo de festa, em tempo de banquete. Nos vem à memória o grande banquete, a festa das bodas. Vem à memória a grande mesa do rei, as grandes cadeiras preparadas para aqueles que não eram nada, e aqueles que de fato foram escolhidos desprezaram, se excusaram, arrumaram desculpa de todas as maneiras, rejeitaram. Em João 1, capítulo 1, versículo 10 ou 12, diz que o Senhor Jesus veio para o que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quantos aqui estão agradecidos pelo seu chamado? Jesus, glória a Deus, obrigada a Deus. Temos motivos de sobra. Eu estou dizendo pelo Espírito Santo que aqueles que foram escolhidos desde os tempos remotos rejeitaram, e nós, os improváveis, os perdidos da vida, estamos aqui agradecidos, e estamos agora estendendo esse convite também, cooperando agora para o reino de Deus, para todos aqueles que estão nas calçadas da vida, para aqueles que estão nas esquinas da vida, para aqueles que estão nos valados da vida, nos caminhos da vida. Deus sabe aonde está ou estão os seus escolhidos. Aleluia. Aonde você estava quando Deus te chamou? Você lembra? Você lembra onde você estava quando Deus te chamou? Aí o rei fala: força-o a entrar. Você sabe o que é isso, irmão? Muitas vezes nós somos teimosos. Nós estamos no mundo e o Espírito Santo usa alguém para nos convidar. O Espírito Santo fala no nosso coração e nós rejeitamos. A gente vai relutando com Deus, e esse força ao entrar, sabe o que significa? Acontece uma coisa muito ruim na nossa vida, uma tragédia. Então nós somos forçados a entrar pela dor, pela tragédia, pelas perdas. O rei falou: vai pelos caminhos e valados, convida a todos e força-o a entrar. Ele está querendo dizer que muitos entrariam no reino pela força, pela dor. Quantos de nós estamos aqui, viemos para Cristo através da dor, porque aconteceu uma coisa ruim, tivemos a oportunidade de vir por amor, mas não viemos. Foi necessário acontecer uma coisa. Então, meu querido irmão que me assiste, não espere o pior para você reconhecer que Jesus Cristo está te chamando nesta noite. Aleluia. Não espere o deserto, não espere os espinhos, não espere a UTI,
você reconhecer que você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Receba o Senhor Jesus em sua vida. E você que está na igreja, e você que está no reino, continua firme, agradecido, não murmure, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis em sua vida, porque o seu lugar está garantido. Você faz parte da mesa do Rei. Que Deus o abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.